Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Educa Floripa, que começa prestando uma homenagem. A gente inicia o programa lembrando que dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A criação da data busca garantir condições dignas aos povos indígenas, principalmente ao que se refere à autodeterminação, ou seja, que eles tenham direito à livre escolha de vida e de cultura. Fica aí a reflexão. No programa de hoje nós teremos um quadro que a gente gosta muito, o Lado B. Nós vamos conhecer a Nívia Freire, que é professora do NEIM Sueli Gadotti Rodrigues. Também teremos uma matéria muito bacana sobre inclusão. E no nosso momento reflexão é o seguinte: energia humana positiva. E como em todo programa, nós temos uma convidada especial. Hoje eu vou conversar com a Charlene dos Santos, que é diretora do NEIM Abraão e também presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Seja bem-vinda, Charlene. Muito obrigada, Duran. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer ter você aqui. Bom, antes da gente conversar sobre o nosso assunto de hoje, que envolve alimentação, envolve merenda escolar, a gente vai chamar o nosso quadro Lado B de uma professora que tem tudo a ver com alimentação. A professora Nívia Freire, nas horas vagas, se transforma em uma doceira de mão cheia. Sorte de quem trabalha com ela. Mas o bacana é que a persistência que ela teve para aprender a fazer doces é a mesma que hoje ela ensina para as crianças. Vamos conferir. Na creche aqui eu sou professora de auxiliar de educação especial no turno matutino, auxiliar de sala no vespertino. Estou desde 2007 na educação, então já faz 14 anos. E o meu lado B, a minha habilidade maior, é fazer doces. Às vezes eu trago os aniversários para a escola e todo mundo acaba gostando muito. Eles gostam muito da Marta Rocha, a Sensação, que é morango, chocolate, suspiro. O Quatro Leites, que é o que eu trouxe hoje. Desde criança eu sempre gostei de fazer bolo, inventava, ficava bem dura, não desistia, ia experimentando até acertar. E com o tempo eu fui aprimorando. A gente sempre descobre alguma coisa positiva em tudo que a criança faz. A gente sempre reforça o lado bom e incentiva bastante. Olha, esse lado B deu até água na boca, hein? Parabéns aí à professora Nívia Freire, né? Bom, estamos aqui com a Charlene, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Charlene, o que faz o Conselho? Como é que funciona o Conselho de Alimentação Escolar de Florianópolis? O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, ele parte do princípio de ser um órgão que acompanha todo o processo de alimentação dentro do município, né? Ele é um órgão regulamentado que é composto por vários segmentos da educação de um município, né? Nós temos representantes dos profissionais, nós temos representantes das famílias, nós temos representantes de parceiros, né, como Floripa Sustentável, a CEPAGRO. Nós temos também representantes do Executivo, que é a nossa ligação direta, né, com a Secretaria de Educação e com toda essa parte de regulamentação mesmo e de acompanhamento da alimentação escolar dentro do município, essa alimentação que chega para as nossas crianças e a qualidade delas. Tudo que se refere à alimentação das crianças, dos alunos, passam por vocês. Na verdade, não é que passam por nós, né? Nós temos um departamento dentro da secretaria que faz todo esse acompanhamento com as orientações que vêm do próprio FNDE, né? O que a gente faz? A gente vai acompanhar para ver se está realmente sendo cumprido as orientações que são exigidas para que haja o repasse
da verba para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Você falou agora há pouco que as famílias participam desse conselho, né? De que maneira as famílias participam? Dando um feedback para vocês? Como é que é? Não, a gente tem a representatividade deles dentro desse conselho, né? Com direito a voto, na aprovação das contas, tudo. É lançado o edital, né? A cada 4 anos é feito, né, estruturado todo esse conselho. Então, é feito um edital e é chamado as famílias para participar. E daí ele se dispõe a estar, né? Mensalmente nós temos encontros, né, do Conselho de Alimentação Escolar, onde a gente traz, né, os vários pontos fundamentais para esse acompanhamento. E sempre tem as famílias. Por que as famílias? Porque elas estão lá na ponta. São essas crianças que levam para casa, né, a qualidade dessa alimentação. E a participação das famílias realmente ela vai reverberar no acompanhamento efetivo, né, para essas crianças. Então, lá na ponta, eles acabam trazendo sugestões, opiniões. Exatamente. Aí E até mesmo, né, um olhar quanto família. O que a criança está gostando, né? O que a gente pode melhorar, né? E toda essa sugestão, então, ela vai via conselho para o departamento que organiza essa alimentação. Você falou que esse conselho é escolhido a cada 4 anos. A cada 4 anos. Nós estamos nesse período aí para... Eu assumi em maio de 2021, então é 2021 a 2025, aonde acontece uma nova eleição dessa reestruturação do conselho. Porém, as reuniões, elas são abertas, né? E elas podem... Eu ia te perguntar isso. Elas pode haver a participação de toda a comunidade, né? Somente tem direito a voto quem é representante legal, né? Mas todos podem fazer parte desse conselho. Essa reunião é mensal e é feita onde? Realizada onde? Antes da pandemia, ela acontecia presencialmente no SEC, né, no Centro de Formação Continuada da própria Prefeitura. Com a chegada da pandemia, a gente passou a fazer ela de forma online, o que dá uma maior participação, porque as pessoas não precisam se deslocar dos seus lugares de trabalho ou da sua casa para poder fazer parte. Então, eu até gostaria depois de deixar aqui o e-mail do Conselho de Alimentação Escolar, porque qualquer um que queira fazer parte, ele acontece toda primeira sexta-feira do mês, às 1h30 da tarde, tá? Então, nos manda um e-mail e a gente encaminha o link da reunião. Então, nós temos aí a cada 30 dias a reunião desse conselho, aberto ao público também, agora feito de forma online, né? Daqui a pouquinho, então, a gente vai deixar o endereço aí para o pessoal que quiser participar. Eu quero falar sobre como é feito esse acompanhamento na prática, né? Tem todo um momento, um processo licitatório, etc. e tal, mas existe aí todo um acompanhamento desses atores aí, né? Na administração dessa alimentação, desde da compra até a chegada na unidade escolar. Mas isso a gente fala já já, porque antes eu quero chamar a nossa matéria especial falando sobre inclusão. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis é referência no processo de inclusão de estudantes com deficiência. Para saber um pouco mais sobre como isso acontece na prática, nós fomos até o NEIM Professora Otília Cruz, no bairro da Coloninha. Confira aí. A arte pintada no muro do NEIM Professora Otília Cruz já revela a realidade vivenciada dentro do espaço escolar. Aqui, assim como em outros núcleos de educação infantil do município, o ensino é inclusivo e todos aprendem juntos em sala de aula. A gente vai sempre moldando, né? Porque eu acho que quando a gente trata de educação infantil e inclusão, a gente nunca vem com a aula, vai dar sempre como a gente quer, né? A proposta nem sempre funciona. Muitas vezes a gente muda ou é de acordo com o que eles necessitam, né? Então, assim, a gente sempre procura um caminho aqui, um ali, é chamar eles mais para perto, o que interessa mais eles, para trabalhar da forma que a gente tem o interesse deles. Porque não é só o grupo todo, né? Então tem que ser algo que eles tenham esse interesse. Mas a gente está num momento que a gente vem para aprender com eles, né? Então, assim, eu não venho preparada para dar uma aula sem entender como é que eles vão trabalhar. Às vezes eu trago uma proposta e nem sempre é aquilo que a gente consegue fazer. Então, a todo momento há aquela mudança, uma proposta diferente. E é sempre tratado, sempre todos iguais. Mesmo que em alguns momentos a gente chame eles para roda, ou eles não entendam, né? A gente sempre vai dirigir a palavra a eles. A gente sempre chama eles para sentarem. Muitos deles não respondem, né? Tem muitos que a gente tem que não falam. Ou que a gente realmente conversa, ele tem aquela demora na compreensão. Mas a gente sempre faz com todos da mesma forma. Eu sei que ele não vai me responder,
mas eu vou dirigir a palavra para ele esperando que ter um retorno, né? Nós aprendemos muito, né? Então, é isso, é uma troca, é um trabalho em grupo, sempre no coletivo, sempre com um olhar mais aberto um para o outro, né? A gente nunca olha apenas um. Então, mas eu também não sou aquela que eu vou sentar com ele e vou ficar só com ele porque, né, ele precisa de uma atenção maior. Ele é igual a todos. A gente senta com todos, a gente procura a resposta no olhar de todos, cada um do seu jeito, mas a gente tem muito essa questão dessa troca. A educação inclusiva transformou o NEIM em um ambiente para todos, um espaço onde as diferenças não são vistas como problemas. Assim, esses pequenos aprendem desde cedo a se respeitarem. Nós temos essa questão da igualdade entre as crianças, né? E a gente acredita muito que nós aprendemos muito com as crianças com deficiência, né? O professor adulto, né, o diretor, qualquer função que a gente estabeleça dentro da unidade, trocar experiência, né, conviver com essas crianças é um aprendizado maior muitas vezes para nós do que para a própria criança. E a gente percebe isso também nas relações estabelecidas entre eles, né, entre os pares, né? Como as crianças aprendem convivendo com o diferente, né? E isso para nós é o nosso trabalho assim que mais nos emociona e nos motiva a dar continuidade nesse trabalho da inclusão, que de fato é um trabalho de muito respeito, né? Muito acolhedor. As famílias, quando nos procuram, já sentem esse acolhimento. Então acredito que o NEIM tem essa diferença, né, no trabalho da inclusão. A inclusão na prática é a criança que tem a necessidade, né, ali a deficiência, se sentir igual aos colegas, né, de sala. A gente visitar uma sala de crianças, né, e elas estarem ali naquele movimento, todas juntas, independente das suas necessidades e das suas limitações, porque todos temos necessidades e limitações diferenciadas, né? Então, para mim, a inclusão é isso. Para que o aluno com deficiência possa participar com mais eficiência do contexto escolar, o NEIM Professora Otília Cruz conta com uma sala multimeios, um atendimento educacional especializado. Eu estou aqui com a Valquíria e com a Ana Luísa numa sala multifuncional para saber um pouquinho mais sobre o trabalho delas. Meninas, o que acontece aqui não é um trabalho terapêutico? Não, é um trabalho pedagógico em que a gente vai atender algumas especificidades do desenvolvimento das crianças que têm alguma deficiência ou altas habilidades ou autismo. E nesse processo a gente vai entender que especificidades essa criança tem de desenvolvimento, em que ela tenha potenciais e quais são as fragilidades. Dentro desse estudo de caso que nós fazemos, a gente vai entender, dentro das potencialidades e das habilidades que essa criança tem, o que a gente pode desenvolver o melhor dela para que ela continue participando e se envolvendo cada vez mais dentro do contexto escolar. A ideia é justamente essa, contribuir para o desenvolvimento dela, para que ela possa aproveitar ainda mais a sala de aula, o contexto da sala de aula. O atendimento ele não substitui o ensino regular, eles estão no grupos, incluídos nos seus grupos, conforme a faixa etária. Esse atendimento vem para complementar ou suplementar a necessidade dessa criança. E efetivamente, o que é estimulado aqui? Depende, claro, de cada caso, né? Mas alguns exemplos. Isso, a gente faz um plano de atendimento educacional especializado e aí, de acordo com cada criança, nós temos alguns objetivos. Por exemplo, trabalhar a atenção, os processos mentais superiores, atenção, concentração, memória, em alguns casos são esses. Outros, trabalhar a coordenação motora, tudo de maneira pedagógica, né? Comunicação alternativa, Isso. aumentativa ou suplementar. Geralmente vai vir de acordo também com os processos mentais superiores. Nos casos de altas habilidades é possível ter que fazer um enriquecimento curricular junto com o professor de sala de aula. Aqui em educação infantil é um pouco menos, né, o que aparece ainda de identificação, mas também a gente pode ter que fazer esse tipo de trabalho. E como a criança chega até aqui, ela vem através da indicação do professor ou ela já vem através de um diagnóstico? Depende. Nós temos crianças que já já fazem a matrícula na unidade com diagnóstico, já são encaminhadas para a gente conversar com a família. Tem outras que é solicitado dos professores uma observação para que tenha um encaminhamento da unidade educativa.
Então, a unidade educativa, junto com os profissionais envolvidos com essa criança, encaminha para uma avaliação multidisciplinar ou, em alguns casos, com um neurologista, né? Mas geralmente para a equipe multidisciplinar. O que a gente considera evolução e aprendizagem vai depender muito do processo que a própria criança está desempenhando ali, conseguindo fazer. Então, esse processo vai depender tanto da nossa participação, do nosso envolvimento, quanto da criança, quanto da família, quanto também a sala de aula, né? E tudo isso se transforma num único conjunto. E a gente vê, muito nítido assim que as crianças se concentram mais, que elas passam a atender melhor, elas comunicam melhor, elas acabam interagindo mais com o ambiente, com os colegas, com o professor, com as famílias também. A gente vai percebendo que a mudança de processo intrafamiliar muitas vezes modifica a partir do momento que essa criança começa a conseguir um desenvolvimento melhor, que ela vai conseguindo ter mais instrumentos para colocar as habilidades que ela tem em ação, né? E a gente entende que esse trabalho é muito importante, até porque ele também não se concentra só no atendimento individualizado, porque a gente também está trabalhando junto com esse professor, muitas vezes a gente está trabalhando com uma equipe pedagógica, a gente trabalha com as famílias, então o nosso trabalho, o nosso serviço, ele não se limita à ação direta com a criança. Parabéns aí à equipe sobre essa matéria de inclusão que é extremamente importante. Voltando aqui com a nossa entrevistada, a Charlene, que é presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Antes da nossa matéria especial, eu falava sobre como é feito esse acompanhamento na prática, né? Desde do processo licitatório, na compra, na escolha desses alimentos, até a chegada dele. Como é que é feita essa logística, esse processo todo, como é que ocorre? Primeiro, né, toda e qualquer alimentação que entra nas unidades educativas, ela vem, né, por processo licitatório. Não há uma alimentação sem processo licitatório, né? Ele tem algumas orientações que vêm do FNDE, por exemplo, 30% de toda alimentação fornecida precisa vir da agricultura familiar. E 70%, então, pode ser feito... Agricultura familiar do município. Exatamente, ali. Sede, né? né? Não somente o SED. Não? Né? Não somente o SED. Ele precisa vir de... Pode ser da região. Exatamente, né? Por exemplo, no ano passado, nós ficamos de receber o morango, né? Que veio de uma outra região, né? Mas da agricultura familiar. Então, acontecendo o processo licitatório, ele passa a chegar nas nossas unidades. A partir de então, é recebido pelas nossas cozinheiras, que são orientadas pelas nutricionistas a receber apenas alimento de qualidade. Frutas, verduras, tudo dentro da validade. Então, no momento que esse alimento chega na unidade, ele é supervisionado pelas responsáveis ali, pelas cozinheiras. Pelas cozinheiras, que qualquer problema que tenham ali, chamam a gestora da unidade educativa. A partir daí, há uma ligação direta com a nutricionista, que vai levar isso para o Departamento de Alimentação Escolar, que fica dentro do DIOP, na Secretaria de Educação. Que aí vai se resolver com o fornecedor, exatamente. E em todas essa ação da fiscalização ocorre em todas as unidades? É orientado que aconteça em todas as unidades, né? Essa é a orientação. Quando o Conselho de Alimentação Escolar, ele faz a visita técnica, porque acontece uma vez por mês uma visita técnica. Algumas unidades recebem, né, a visita dos conselheiros, de forma aleatória, de forma que eles não são avisados, né? Então, ali é investigado como acontece, né, a organização da cozinha, o armazenamento dos alimentos, tudo certinho. Se há alguma disfuncionalidade, alguma coisa que está fora do padrão, é encaminhado, então, para a Secretaria de Educação para que ela faça essa regulamentação. O assunto agora é cardápio, né? Como é que é feito o acompanhamento, aliás, como funciona a escolha dos cardápios, né? A gente visitou recentemente uma unidade escolar, um NEM aqui de Florianópolis, e a gente viu, chegou no momento ali da alimentação, do almoço das crianças, suculento, assim, né? Parecia muito bem feito e elas comiam com bastante gosto. Como é que é feito essa escolha do cardápio, né? Existe uma orientação federal, né, que é tida como base, mas como é que é feito isso? Como é que é esse processo? O Departamento de Alimentação Escolar, ele tem um quadro de nutricionistas, né? Todo o cardápio é montado por uma equipe técnica preparada para montagem de cardápio, né? As nutricionistas, elas vão partir da orientação que vem do FNDE,
para montar esse cardápio. E a partir de então, esses cardápios chegam na unidade onde as crianças vão se alimentando. Caso a gente quanto gestora, eu digo a gente porque eu sou gestora hoje de uma unidade, a gente vai observando. Quando há qualquer alteração, é feito um teste de aceitabilidade, né? É necessário que as nutricionistas estejam dentro da unidade para ver se as crianças estão aceitando ou não a alimentação daquele cardápio. Sim. Exatamente. E é feita a adequação necessária para que a criança receba exatamente a quantidade de proteína, de carboidrato, de frutas, de legumes que vem dessa orientação. É importante que isso fique claro, né? Não é um cardápio escolhido aleatoriamente. Hoje eu vou fazer macarrão com batata. Não. Tem todo um processo de quantidade de vitaminas e proteínas, de carboidrato que a criança precisa ter. Inclusive, uma curiosidade, a gente estava falando aqui nos bastidores, que crianças entre 0 e 3 anos, elas não consomem açúcar, né? Não. A orientação é não ter açúcar na alimentação, né? Não tem nenhum tipo de açúcar na alimentação. Por exemplo, o mingau, ele é adocicado com a banana ou com a maçã. Então, ele não tem o açúcar. Que interessante isso, né? E aí é substituído pelo quê? Só por curiosidade. Como o açúcar? Sempre por frutas. Sempre por frutas. E como é que como é que a secretaria, ou as nutricionistas, ou a unidade lida com crianças que precisam de uma alimentação especial ou têm uma restrição alimentar? Como é que é feito isso? O que acontece? As nossas crianças com restrição, elas vêm com um atestado médico para a unidade. O médico atesta que aquela criança tem uma restrição alimentar. A partir daí, esse atestado chega para a gestora, que vai chamar a nutricionista e vai fazer todo um cadastro e um acompanhamento direto dessa criança. E a partir dali, uma adequação do cardápio para essa criança. Muito bem. Bom, nós estamos falando aqui com a Charlene, que é presidente do Conselho de Alimentação Escolar. A gente vai dar uma pausa rapidinha porque agora nós temos um quadro muito bacana, que é o nosso quadro de reflexão. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente acaba falando também de energia positiva. Essa energia positiva é resultado da forma como olhamos para as situações, para os acontecimentos e para o outro e como lidamos com o mundo. Nossa reflexão de hoje é justamente sobre energia humana positiva. Vamos conferir. É o seguinte, a energia humana tem que ser positiva. Dessa forma, o universo conspira. Como assim? Alguém aqui consegue aprender em um ambiente hostil de sala de aula? Alguém aqui consegue aprender num lugar onde só tem intriga, só tem rolo, só tem problema? Em que um professor chega para dar aula e não diz nem bom dia, não diz nem boa tarde. O professor é o grande responsável pelo palco da sala de aula. Quando ele entra, primeiro, ele tem que ser o primeiro a chegar. E quando inicia a aula, ele tem que acolher a todos. Ele tem que passar uma energia positiva, uma energia humana positiva. Ele tem que falar das coisas boas da vida que ele experienciou antes de iniciar a aula. E não falar das mazelas do mundo, do rolo da vida. Porque se eu falar das coisas ruins, qual é o clima para eu ter uma aula? O clima está destruído. Vamos levantar todo mundo que está no chão aí. Vamos fazer uma reza forte, cada qual na sua espiritualidade, na sua religiosidade. Eu entendo que o ambiente sempre tem que ser um ambiente positivo. Se eu estou numa aula de geografia, fala das coisas boas do mundo à luz da geografia. Se eu estou na aula de matemática, eu lembro da minha professora, lá da creche, que na época nem era creche, a dona Mimi. A gente comprava umas balinhas na frente, na venda do Seu Dago. Ela pedia para colocar tudo em cima da mesa. Quem comprou hoje? Colocava em cima da mesa. Vamos agora começar com matemática. E olha que não era nem ensino fundamental ainda. E umas balinhas sumiu, depois ela devolvia para a mãe, porque balinha muitas vezes demais prejudica o dente. Mas ela já criava um ambiente propício para iniciar a aula. Quando a aula iniciava, o ambiente era positivo. Para nós vencermos a vida, que todo dia é um desafio, o vencedor, ele está num ambiente positivo.
A gente tem que valorizar o vencedor. E muitas vezes, o que a gente vê na vida? É o fracasso, é a coisa ruim, é a tragédia. É isso que as pessoas querem ver. Se a gente parar para pensar, tem muito mais coisas positivas, coisas boas na nossa vida do que tragédia e coisa ruim. Mas é a tragédia e a coisa ruim que nos chama a atenção. Se é tão complicado, para que continuar a caminhada, né? Não, eu tenho que ter um ambiente positivo, uma energia positiva, uma energia humana positiva. Dessa forma, o universo conspira. Eu gosto muito dessa frase. Faço e falo essa frase há décadas. O universo conspira. Centralize a sua mente, seu olhar, seus gestos, tudo que você faz nas coisas positivas da vida, porque dessa forma o universo vai conspirar. Eu estou aqui agora gravando esse programa. Se eu sair daqui pensando, vai ter uma coisa ruim, vai acontecer isso, vai acontecer, é isso que eu vou enxergar, porque também tem coisas ruins na vida. Mas não é isso que vai fazer eu vencer. O que vai fazer eu vencer é olhar as maravilhas da vida, olhar a educação de Florianópolis, que está fantástica, nossas escolas do futuro, nossa creche do futuro, tecnologia, robótica e uma série de outras possibilidades. Por isso, eu digo para você, foque naquilo que é o lado bom da vida. Vivencie a energia positiva que está aqui dentro, a energia humana. Dessa forma, o universo vai conspirar. É o seguinte, educação transforma. Um grande abraço e um beijo no teu coração. A energia humana é necessária para otimizar processos e essa energia também acaba juntando pontas, né, Charlene? E a pergunta é a seguinte, existe uma linha direta, uma sinergia, vamos dizer assim, entre o Conselho de Alimentação e o Departamento de Alimentação Escolar no município? O que eu posso dizer? Né? Essa proximidade da Secretaria Municipal de Educação com quem trabalha diretamente com eles. Né? Apesar de o Conselho de Alimentação Escolar ser um órgão fiscalizador, né? A proximidade com a secretaria, os apontamentos das necessidades de melhora, de qualificação, elas são muito diretas. Primeiro porque a gente tem um representante desse executivo dentro do nosso conselho e também porque o Departamento de Alimentação Escolar está sempre aberto para receber as nossas sugestões, os nossos encaminhamentos. E eu acredito que seja essa proximidade da Secretaria Municipal de Educação que faz a diferença no trabalho coletivo e na qualificação desse processo. Sem proximidade, não existe um trabalho em equipe real, né? E o Conselho de Alimentação Escolar, ele precisa somar para qualificar. Essa é o grande caminho, é a grande ponte, né, que nós acreditamos e que eu acredito muito no trabalho da Secretaria Municipal de Educação, é essa proximidade, é esse engajamento, é caminhar junto realmente. Essa cultura dessa aproximação foi sendo desenvolvida aí nos últimos anos, né? Porque nem sempre foi assim, né? Mas isso tem trazido um resultado positivo para todas as unidades, não é? Com certeza. Eu acredito que quanto mais próximo nós estamos dos departamentos, né, mais próximos nós estamos de qualificar, né? E a qualidade de educação é uma busca direta da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho de Alimentação Escolar e de todos os profissionais que fazem parte dessa rede que é tão grande. Hoje, então, nós podemos dizer que podemos deixar os pais ou responsáveis tranquilos, porque os seus filhos estão sendo bem cuidados em todos os sentidos da educação, né? Não só no ensino, nas novas tecnologias, no preparo para o futuro, mas também cuidando da saúde alimentar dessas crianças, né? Então, os pais podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que toda alimentação que chega é de muita qualidade. Existe uma presidente ponta firme aqui cuidando disso tudo. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso Educa Floripa. Conversei com a Charlene dos Santos, que é presidente do Conselho de Alimentação Escolar e também é diretora do NEIM do Abraão. Muito obrigado aqui pela sua entrevista. Muito obrigada também. Gente, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do nosso Educa Floripa. Um abraço a todos.